Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, faz tempo que a gente não vê um Gambito do Rei, a abertura do Gambito do Rei ser jogada entre super grandes mestres. E isso aconteceu aqui no Meltwater Chess 2021 entre Ian Nepomniachtchi, o super russo, e aqui Levon Aronian, o super grande mestre armênio que está jogando pelos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada então, o Gambito do Rei é sempre muito divertido. Aqui o Nepomniachtchi abriu com o peão do rei E4, temos E5 pelo Aronian. E F4, o Gambito do Rei aqui pelo Nepo. Que coragem do Nepomniachtchi jogar isso contra o Aronian. O Aronian aceita o desafio, aceita o Gambito aqui com E por F4. E o que será que o Nepomniachtchi vai fazer aqui? Ele vai para essa linha com Bispo C4, uma linha bastante provocativa aqui, porque esse lance aí provoca o lance Dama H4 cheque, o rei vai ter que perder o roque aqui, não dá para jogar G3, né? E, no entanto, o Aronian segue aqui desenvolvendo peças, simplesmente com o cavalo F6 atacando o peão central. Mas vamos dar uma olhadinha nessa linha aqui, quem gosta de abertura, Dama H4 cheque, né? As brancas permitem isso para jogarem rei F1, mas por que as brancas permitem isso? Porque a dama fica mal colocada. Não é um erro isso para as negras, é possível jogar essa linha, mas tu tem seus prós e contras. Apenas dizendo, as brancas perdem o roque, isso é ruim, mas por outro lado, ganham tempos preciosos no desenvolvimento. Por exemplo, D6, cavalo C3 seria possível, cavalo F6, D4, as brancas ficam com um forte centro, pressionando em F4, depois de bispo E7, cavalo F3 com o tempo sobre a dama, e depois de dama H6, por exemplo, mantendo a defesa do peão de F4, tem umas ideias legais de jogar com rei G1 e depois seguir até mesmo com H4 para evitar G5. As brancas vão tentar pressionar em F4 com cavalo E2 ou até mesmo dama D2 na frente do bispo, mas a ideia vai ser botar pressão aqui no ponto de F4. E as pretas, por sua vez, vão tentar desenvolver com cavalo BD7, G5, talvez dama aqui em G7, torre G8, né? E um jogo muito divertido aí com chances para os dois lados, né? Com certeza. Mas nada disso aconteceu aqui na partida. A partida seguiu com o cavalo F6 aqui pelo Aronian atacando o peão. Cavalo C3 defendendo e agora C6, olha só. O Aronian preparando aqui o lance D5. O Aronian mostrando que está bem preparado aí para jogar contra o Gambito do Rei. D4 pelo Nepomniachtchi, D5 atacando o bispo. E por D5, C por D5, bispo B3 e agora bispo D6. O Aronian não quer largar a rapadura, ele tem um peão a mais. Ele vai segurar esse peão a mais, agora bispo D6, preparando também para dar o roque. Temos cavalo de G em E2 desenvolvendo com tempo sobre o peão. Aqui bispo G4, Aronian não vai facilitar a captura desse peão. Bispo G4 crava agora o cavalo. Temos dama D3 saindo da cravada e aqui o Aronian faz a coisa certa. Antes que fique perigoso, coloca aí o rei em segurança, roque. E aqui temos roque também pelo Nepomniachtchi, sem pressa de recuperar o seu peão. Afinal de contas, esse peão está atacado 3 vezes e só há uma defesa. E aqui o Aronian então segue com F3, devolvendo o peão, mas estourando tudo, né? Danificando aqui a estrutura de peões. Não dá para capturar nem de torre nem de dama, afinal de contas o bispo está protegendo. Aqui a melhor coisa é capturar de peão mesmo, é assim que seguiu na partida, né? Rafael, não daria para ter jogado um G5 aí, o Aronian defender esse peão? Não dura muito essa defesa, né? Aqui o Nepomniachtchi poderia ter sido jogado. G5 não é um lance ruim, mas precisaria de muita ousadia jogar isso contra o russo, né? Ele provavelmente seguiria com G3 aqui. A gente ia ter uma partida aqui ia acabar essa partida antes do lance 25. Não sei quem ia ganhar, né? Mas com certeza ia acabar muito rápido isso daqui. Então o Aronian preferiu jogar um pouco mais sólido aqui, joga F3 e tenta criar debilidades aqui na posição do Nepo. A partida seguiu com G por F3, bispo H3, agora atacando a torre em F2 e cavalo de bem D7. O Aronian precisa continuar aí com seu desenvolvimento. Bispo G5 pelo Nepomniachtchi, dama B6 saindo aqui da cravada, pressionando o peão de D4 e também, por que não, pressionando o peão de B2. Ideias de A5 a 4 podem existir no futuro, agora não, né? Mas no futuro podem existir. A partida seguiu com F4 e agora temos bispo G4. Pressão aqui em E2, a partida seguiu com torre G2 atacando o bispo e agora a torre de F em E8, intensificando a pressão no ponto de E2. A torre F1 foi jogada e agora bispo em F8. Esse lance é importante aqui, bispo em F8. Ele fica protegendo a casa de G7. G7 vai ser um alvo possivelmente aqui nesse ataque na coluna G e tudo mais, né? Então a partida seguiu com H3 atacando o bispo. Bispo por E2, cavalo por E2 e agora sim com o cavalo desviado de C3 a casa de A4.
está disponível para o peão. Portanto, A5 foi jogada pelo Aronian, tentando, ameaçando aqui A4, realmente vai ficar... o bispo aqui vai ser perdido, né? Então o Nepomniachtchi não permite isso, faz o lance A4. E agora a torre E4, pressão total no ponto de D4. E também agora é possível dobrar as torres. Desenvolvimento bacana do Aronian. Rei H1 agora pelo Nepo, torre de A em E8, pressão total no cavalo. O cavalo ainda está defendido 2 vezes, mas a pressão é forte. E aqui o Nepomniachtchi vai para uma ideia bastante ousada, né? Aqui, vamos dar uma olhada mais ou menos por cima o que está acontecendo aqui na posição, né? O Nepomniachtchi está protegendo o peão aqui de D4 com a dama e com o cavalo, né? O cavalo está protegido aqui pela dama e pela torre. A gente tem aí essa situação, né? O cavalo também aqui do Aronian está protegendo outro cavalo, que é muito importante para proteger aqui o peão de D5, né? Então o cavalo está defendendo aqui em D5, se eliminar o defensor, o cavalo substitui o outro e continua defendendo lá em D5, né? Então existe essa estabilidade acontecendo aí, meio delicada, e o Nepomniachtchi vai para o lance cavalo G3, rompendo toda a estabilidade aí da posição, né? E deixando então o peão aqui de D4, apostando num ataque aí na ala do rei. Vamos ver então se isso vai dar certo ou não. A partida seguiu com torre por D4, Aronian aceita o desafio, captura o peão com o tempo sobre a dama. Dama em F3 e agora a torre B4, colocando a torre em segurança, preparando também para o peão passado passar, né? E pressionando também em B2. Temos cavalo em F5, G6 e agora bispo por D5. Olha só, aqui o Nepomniachtchi recupera aí o seu peão, né? E esse lance é bacana, né? Não dá para capturar aqui o cavalo agora, o Aronian não faz isso, não faz G por F5 por conta de bispo por F6. Esse lance vem com cheque e, por que não, uma sequência de checkmate, né? Bispo G7, torre por G7, cheque. Aqui se rei F8 tá vindo torre por F7 e se rei H8 tá vindo torre G8. Olha que legal esse, ó. Rei H8, torre G8, rei por G8, dama G3, rei F8, rei H8, rei H8 não dá, né? Rei F8 e dama G7, checkmate, né? Então a posição é perigosa, bispo por D5 exclama que o Nepomniachtchi é um jogador muito perigoso, recupera o seu peão. Temos cavalo por D5, dama por D5 e agora cavalo em F6. O cavalo estava atacado aqui em D7, vai em segurança, ataca a dama do Nepomniachtchi. Lembrando que o cavalo está protegido aqui pela dama da Aronian. A partida seguiu com o bispo por F6, trocando mais uma peça, dama por F6. E agora o cavalo continua atacado. Aqui parece, né, que está atacado. No entanto, o peão de B2 também está atacado. E o Nepomniachtchi joga simplesmente B3, colocando o peão aí em segurança. E esse cavalo não pode ser capturado, né? Não dá para jogar dama por F5, porque dama por F5 e o peão não pode capturar, porque ele está cravado. Legal, tudo certo. A partida segue com rei H8. Agora sim, a ameaça é capturar o cavalo. E agora cavalo G3 colocando o cavalo aí em segurança. Temos torre para F4, Aronian captura mais um peão. Torre por F4, dama por F4, mas agora está caindo o peão aqui de A5, dama por A5. E aqui a gente tem esse quase final aqui da partida. Depois dessa luta intensa, dessa batalha maluca, temos uma dama para cada um, uma torre para cada um, uma peça menor para cada um, bispo para o Aronian, cavalo aqui para o Nepomniachtchi. Mas tem uma diferença fundamental nessa posição. A segurança dos reis, pessoal. A gente avalia uma posição também contando peça, também é uma das formas de... É um dos elementos da avaliação da posição, é contar peça, né? Mas a gente tem que olhar também a atividade dessas peças, a cooperação entre as peças, as estruturas de peões, a segurança do rei, né? Então tudo isso a gente tem que observar. E nesse caso aqui, a atividade das peças do Aronian está maior, né? Essas peças aqui estão mais ativas, a torre, a dama, o bispo, e a segurança do rei do Nepomniachtchi está comprometida. Será que faz tanta diferença isso mesmo? Vamos ver. O Aronian segue agora explorando a posição com o bispo D6. Esse lance aqui é muito forte, porque o bispo fica segurando a casa de H2, né? Também existe uma pressão de dama e bispo, e aqui então existem ameaças de dama C1 e seguido de torre E1, sequências de checkmate, o cavalo vai ficar cravado e tudo mais. A posição é muito perigosa aqui para o Nepomniachtchi. O Nepo segue com dama C3, cheque, F6 agora cobrindo o cheque, e aqui rei G1. Temos bispo B4 atacando a dama, o bispo protegido aqui pela dama, e também reforçando aqui ataques na casa de E1, a posição é perigosa, e o Nepomniachtchi encontra o recurso cavalo E2, o recurso certo na hora certa. Como podem, né? Esses jogadores são realmente titãs aqui jogando. Encontrou o recurso aqui, cavalo E2. Olha que legal esse lance do Nepomniachtchi.
Pode parecer que o Aronian agora pode jogar torre por cavalo, afinal de contas leva uma peça, continua ameaçando a dama. Só que não dá para jogar, não foi o lance jogado torre por cavalo, por conta de dama C8 cheque, salvando a dama, e aqui vai cair a torre, né? Depois de rei G7, torre por E2, e aqui o Nepomniachtchi ficaria com qualidade a mais de peça. O Aronian ainda poderia tentar espremer aqui um perpétuo, né? Jogar um dama G3, cheque, rei F1, dama F3, torre F2, dama H1, rei E2, dama E4, poderia ficar perseguindo o rei aí e muito provavelmente conseguiria um cheque perpétuo aí, o empate, né? Mas o Aronian não quer o empate aqui, ele realmente está tentando castigar o Nepomniachtchi, o rei do Nepomniachtchi está exposto para quem empatar. Aqui o Aronian faz a coisa certa, segue com dama H4, mantendo aqui a defesa no bispo, mantendo o ataque sobre a dama. A partida seguiu com dama G3 e agora bispo C5 cheque. Aqui o Nepomniachtchi fica na dúvida, ele tem algumas opções aqui, se ele mexe o rei para H2, para H1, para F1, ele prefere jogar com rei F1, protegendo aqui o cavalo. Temos dama em E4 agora aqui pelo Aronian, esse lance exclama aqui, atacando o peão de C2, ameaçando entrar aqui na posição. A partida segue com dama F4 e esse lance parece resolver os problemas do Nepomniachtchi, porque propõe a troca de damas e ameaça aqui em F6. E o Aronian vai para o lance que exclama tudo aqui, vai para o lance dama por C2, um lance corajoso deixando aqui em F6. O Nepomniachtchi segue com dama C1 aqui, qual que é o ponto todo, né? Aqui o Aronian está ameaçando dama D1, checkmate. No entanto, você pode dizer o seguinte, mas aqui tem dama por F6, não foi lance jogado, mas se o Nepomniachtchi tivesse feito dama por F6 cheque, rei G8 traz uma ameaça seríssima de torre F8 aqui, ganhando a dama na posição. Além disso, o cavalo está atacado e também existe a ameaça de dama D1 checkmate. É tanta ameaça que as brancas não sobreviveriam aqui por muitos lances, por isso que aqui a partida seguiu com dama C1 pelo Nepomniachtchi, tentando trocar aí as damas. Agora temos dama em F5 cheque, o Aronian não quer trocar dama de jeito nenhum, agora dama em F4 cobrindo, notem que aqui não dá para fazer muita coisa, né? Se jogar rei E1 tá vindo bispo B4 e teremos sequência de checkmate. Então dama F4 foi jogado e agora dama D3, mais uma vez ameaçando a dama em D1 cheque, e não dá mais para defender em C1 porque também dama F3 é uma ameaça. Então a partida seguiu com dama G3, segurando a casa de F3 e preparando para cobrir aqui o cheque com a dama. E o Aronian segue com dama B1 cheque, agora dama cobre, praticamente forçado. E depois de dama em F5 cheque, Jan Nepomniachtchi, meus amigos, abandona aqui a partida. Que manobra linda do Aronian, a dama movendo várias vezes na mesma diagonal e criando aqui uma situação de autoenforcamento aqui para o Nepomniachtchi, né? Que história é essa de autoenforcamento, Rafael? Olha o que aconteceu aqui. Por que que o Nepomniachtchi abandonou? Primeiro, né? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Que história é essa de enforcamento, né? Aqui não dá para cobrir de dama, o bispo está segurando, mas a gente poderia pensar talvez em cobrir de torre. Vou entregar um pouquinho de material aí, né? Olha a situação que foi criada. Aqui poderia seguir com dama por H3 cheque. Aqui depois de rei G1, por exemplo. Aqui também torre G2 é possível, dama H1 também vai para ataques bastante fortes. Rei G1, por exemplo, estaria vindo torre E4, né? Então aqui dama C3 tentando trocar as damas, mas simplesmente torre G4 cheque. E aqui em poucos lances as pretas vencem, o rei não tem mais para onde ir. É questão de começar a entregar tudo aí e levar checkmate em poucos lances. Então depois de dama F5 cheque, que bonito, né? Vamos ver de novo a manobra, ó. Depois de dama F4 do Nepomniachtchi, reparem nos próximos lances do Aronian, todos de dama e todos nessa diagonal aqui, olha isso. Dama por C2, ameaçou mate em D1. Dama C1 defendeu. Dama F5 cheque. Agora dama F4 cobriu. Dama D3 ameaça o cavalo, ameaça D1. Agora dama G3 cobrindo as ameaças. E agora dama B1 cheque, dama cobre e dama F5 cheque. É ou não é coisa de mestre isso daqui, né? De super grande mestre. Essa manobra aqui de dama. E aqui acabou a partida, Nepomniachtchi abandonou. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 95,5% de precisão para o Aronian, foi mais preciso, né? O Nepomniachtchi fez 80,5% de precisão. O fato, se a gente olhar no gráfico, o fato é que em algum momento o Nepomniachtchi escorregou numa posição muito difícil, uma posição extremamente complexa, e o Aronian não largou a vantagem nunca mais, só ampliou essa vantagem até conseguir a vitória, né? Vamos lá no tabuleiro ver que momento foi esse que o Nepomniachtchi perdeu a mão.
Aqui o Aronian faz torre de A em E8, bota pressão na posição, e aqui o Nepomniachtchi vai para essa ideia de entregar o peão de D4, joga o cavalo G3 para poder jogar um cavalo F5 no futuro, e a gente viu que o Aronian foi muito preciso e não deixou isso se converter em vantagem para o Nepomniachtchi, nem nada disso. Com a ajuda de computadores a gente percebe que o lance mais preciso, várias ideias seriam possíveis aqui, torre F3, evitando torre E3, a torre de F em G1 também seria uma possibilidade com ataques na coluna G, ou até mesmo F5 aqui, o bispo fica segurando a casa de E3 e o peão fica avançado incomodando. Aqui depois de rei H8 tirando o rei da coluna G, poderia seguir com torre de F em G1 e as brancas têm um bom ataque aqui. H6 pelo Aronian, bispo volta para C1, dama A6, poderia seguir com dama por A6, B por A6, cavalo F4, aqui seria uma possibilidade pelo Nepomniachtchi, intensificando a pressão em D5, largando a defesa de D4 e depois de torre por D4, C3 e a torre não consegue mais proteger aqui o peão de D5, tem que sair daí. Torre de D em E4 e cavalo por D5 e a gente teria uma continuação aqui bastante equilibrada, né? Já trocaram algumas peças, já não tem mais ataques aí de checkmate para nenhum dos dois lados, vão trocar mais peças provavelmente e seria uma posição equilibrada. Então faltou aqui muito pouco, né? Mas uma posição complexa como essa, depois que a gente analisa com o computador, parece fácil, né? Aqui o russo foi pra porrada mesmo, né? Jogou cavalo G3, foi pro ataque, quis ir lá para F5, entregou o peão de D4. O problema é que o Aronian seguiu muito preciso, seguiu de uma forma firme aí, bonita, e conseguiu essa belíssima de uma vitória. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeo de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez.